Esse é o nosso segundo vídeo a respeito do livro de Atos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o texto, propósito, peculiaridades, a importância. Se você assistiu o primeiro vídeo, continua com a gente que nós vamos nos aprofundar mais hoje. Hoje nós vamos continuar a introdução ao livro de Atos, falando agora um pouco a respeito das características do texto em si. Então, sem mais demora, vamos ver algumas características introdutórias para o texto, que nós podemos perceber qual a característica diferencial, qual a peculiaridade desse texto escrito por Lucas. Primeira coisa que a gente pode trabalhar é o tema. Se nós pudéssemos extrair um tema do livro de Atos, ele seria provavelmente a expansão do Evangelho até aos confins da terra. Lucas utiliza termos de crescimento exponencial o tempo todo. Você vai ver ele falando sobre números, principalmente número de pessoas. Você vai ver ele relatando, usando termos que vão dando a ideia de crescimento da quantidade daqueles crentes em Jesus Cristo, além de uma gradação, de um aumento no que se refere ao alcance geográfico. Eu selecionei várias passagens como exemplo, que você pode dar uma olhada aí na sua casa, mas eu quero ler junto com vocês algumas que eu selecionei aí, que eu marquei em amarelo. Capítulo 12, versículo 24 primeiro. Diz assim, Atos 12, versículo 24 diz: Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. Então, crescer e espalhar-se. Continuava a crescer e a espalhar-se. São termos que vão dando a ideia de crescimento, de desenvolvimento, de algo que vai continuamente evoluindo, crescendo. Vamos ler capítulo 16, versículo 5. O que ele fala lá? Olha só. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. E, por fim, vamos ler o capítulo 19, versículo 20. Quando diz: Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Se difundir significa se espalhar, de uma maneira geográfica, crescer exponencialmente. Então, o livro de Atos ele é todo composto em cima dessa intenção de mostrar um crescimento. Crescimento de quê? Você pode perguntar. Crescimento do número de pessoas que fazem parte desse corpo dos crentes em Jesus Cristo e o crescimento do alcance do Evangelho, ou seja, um Evangelho que sai de um lugar específico, de um contexto menor e chega até, aos termos que ele próprio usa, aos confins da terra. Um tema secundário, a gente vai ver um pouco mais detalhadamente essas questões. Eu vou dar uma sequência aqui, a gente vai ter tempo de trabalhar isso mais daqui para frente. Um tema secundário que nós podemos observar também no livro de Atos é a ação sobrenatural do Espírito Santo e a formação da igreja. A igreja, no caso, centrada em Cristo, dependente do Espírito, de caráter missionário e diferente do mundo, diferente do contexto da época e do contexto mundano, por assim dizer. Então, a gente tem como um tema principal que Lucas vai trabalhar mais a expansão do Evangelho até os confins da terra, e como pano de fundo nós temos esse tema secundário que é a ação do Espírito Santo movendo tudo isso. Porque no fundo ele traz a ideia de que o Espírito Santo é quem cria todo esse movimento. E a gente vai ver como é que ele coloca isso daqui para frente. Mas nessa dinâmica surge a figura da igreja. A figura da igreja que surge aí como uma novidade na face da terra, mas que vai começar a ser entendida como a agência de Deus na terra, o povo de Deus na terra, a igreja. E essa igreja, então, ela é totalmente centrada em Cristo, então Cristo é o centro da igreja. Essa igreja é totalmente dependente do Espírito Santo, ela não age por conta própria, mas em função
e em obediência ao Espírito de Deus. Ela tem um caráter missionário, ou seja, ela está ligada a essa intenção de fazer o crescimento do Evangelho e o crescimento do alcance do Evangelho às pessoas. E ela tem um caráter, uma personalidade que os seus indivíduos se tornam diferenciados do mundo. Eles passam a ter uma moral, uma ética diferente, e a gente vai ver daqui para frente com mais cuidado algumas coisas a respeito disso. Bom, um terceiro aspecto dentro desse tema é uma narrativa de avanço que está ligada à questão do crescimento exponencial. Lucas trabalha muito essa questão de sair de poucos para muitos, sair de um ambiente judaico até chegar no mundo gentílico, sair do ambiente de Jerusalém até chegar a Roma, capital do mundo na época. Então, vocês podem perceber, quando vocês lerem o livro de Atos, que a narrativa tem sempre essa ideia de avanço, sempre avançando, nunca está estagnada. A história, ela sempre está ligada ao crescimento, nunca está estagnada, nunca está parada e nunca está regredindo. O número está sempre crescendo, o alcance está sempre avançando. Essa é a ideia do tema de Lucas em Atos. Qual o propósito de Lucas nesse livro? Mostrar como o cristianismo partiu de Jerusalém, dentre uns poucos crentes, até alcançar Roma, a capital do mundo na época. Então, se você parar para pensar, Lucas fez uma obra-prima ao escrever Atos. Ele foi conciso em palavras, ele conseguiu resumir 30 anos de história, mais ou menos, em 28 capítulos. Então, ele fez um apanhado cuidadoso de uma maneira que pudesse ser compreendido com fatos cruciais. Será que ele não deixou de fora muita coisa? Com certeza. Mas ele talhou como se fosse um artesão preparando uma obra-prima. Ele talhou cuidadosamente as palavras e os fatos para que se pudesse ter uma noção muito próxima à realidade daquilo que se desencadeou no decorrer dessas décadas. Qual o objetivo disso? Fortalecer a fé e a perseverança. Se a gente parar para pensar, o livro de Atos é um segundo volume do Evangelho de Lucas. Se você lê o Evangelho de Lucas e logo em seguida lê o livro de Atos, você vai ter um compêndio muito legal, porque você vai pegar o apanhado que Lucas separou para ser o seu Evangelho, a vida de Jesus, sua obra, sua morte, sua ressurreição, suas palavras, e logo em sequência você inicia o livro de Atos percebendo que a história continua. Então, na verdade, Lucas e Atos são dois volumes de uma mesma história. Se você parar para observar, o propósito é o mesmo. Ou seja, ele vai dando uma tônica de crescimento, de avanço desde o seu evangelho. Então, lá no Evangelho de Lucas, a história ela encerra com um tom motivacional. É como se Jesus estivesse dando aos discípulos uma palavra que fosse capaz de plantar uma semente neles, como quem diz assim, esse não é o fim da história. A história vai continuar. Ao bem da verdade, a história está só começando. Então, o propósito de Lucas, desde o Evangelho até o Atos, não muda, é o mesmo. Então, se a gente for observar, vamos dar uma lida de novo. Nós já lemos na aula anterior, mas vamos dar uma lida de novo no iniciozinho do Evangelho de Lucas, Lucas 1, de 3 a 4. Diz assim: Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, para que você tenha certeza das coisas que você aprendeu, que ensinaram para você. Certeza, firmeza da fé, para perseverar, para se tornar firme naquilo que se creu, naquilo que se aprendeu. Então, é uma dinâmica muito legal você entender o Evangelho de Lucas e o livro de Atos como uma história contínua. E você perceber que o livro de Atos é para fortalecer a sua fé, é para fazer a sua perseverança se tornar mais robusta, mais presente na sua vida enquanto cristão.
Então esse é o grande propósito do livro de Atos. Eu trouxe algumas características do livro de Atos que a gente poderia pensar. Certamente existem muitas outras, mas essas aqui são 3 das principais. Lucas ele traz detalhes históricos muito precisos. Ele cita números, ele gosta muito de dizer os números, localizações geográficas, dados políticos, detalhes culturais. Ele vai enriquecendo os detalhes, e é muito interessante que, mesmo com o avanço da arqueologia, as descobertas arqueológicas, até hoje, em vez de, mesmo tendo muita gente nessa área que quer contradizer a Bíblia, mostrar que a Bíblia é um livro cheio de falácias, ou de erros, ou de mitos, é interessante perceber que a arqueologia, conforme vai avançando, vai só corroborando, ou seja, confirmando as informações precisas que Lucas cita em Atos. Em vez de contestar, a Bíblia vai sendo confirmada, mesmo com esses detalhes muito precisos que Lucas colocou ali. É muito interessante isso. Uma segunda característica, ali a gente já falou sobre isso também na aula passada, é uma linguagem de alta qualidade. Mas aqui eu quero frisar a questão de que Lucas usa uma linguagem rebuscada, não apenas como quem faz isso de uma maneira arrogante, talvez, ou para mostrar o seu autoconhecimento, o seu alto padrão, mas na verdade ele cria um texto intencional. O que eu quero dizer? Ele faz quase que uma seleção de palavras, ele pinça as palavras cuidadosamente. Aqueles que estudam o livro de Atos na língua original, a maioria cita isso. Parece que o autor está escrevendo e ele faz revisão do texto, talvez mudando as palavras e sempre tentando escolher o melhor termo, a melhor palavra para dizer exatamente o que ele quer dizer e não deixar sentidos dúbios ou não deixar nada por explicar, vamos dizer assim, né? Então ele cria um texto intencional. O texto de Atos ele é muito preciso, muito conciso, muito objetivo. E essa é a terceira característica, inclusive, a objetividade. Ele consegue resumir mais ou menos 30 anos de história em 28 capítulos. Lucas ele faz mais ou menos uma descrição jornalística dos fatos. Ou seja, ele tenta não ficar emitindo opinião quando não é necessário. Ele faz um texto em que ele não fica insertando informações que são de depois. Ele tenta quase que fazer uma narrativa jornalística. Jornalística aqui, eu quero dizer, é no sentido de descrever os fatos com uma certa imparcialidade. É claro que ele não tem o objetivo de ser exatamente imparcial, porque ele é parte dessa história, ele se cita, ele está incluso em muitos acontecimentos dessa história ali, junto com Paulo. Durante um bom período aí no livro de Atos, ele escreve na primeira pessoa do plural, né? Nós fomos, viemos, fizemos isso, etc. Então, o objetivo da imparcialidade não é aquele objetivo, eu preciso me excluir da história. Não, não é isso. Mas ele quer relatar os fatos de uma maneira muito clara. E é muito interessante perceber que ele não foi seletivo, ou seja, ele não escolheu as histórias que, vamos dizer assim, limpam a barra da igreja. Ele cita, inclusive, eventos que são, às vezes, contraditórios, ou eventos que são um pouco ruins para a imagem daquela primeira igreja do primeiro século, como, por exemplo, a história de Ananias e Safira. É uma história um pouco vergonhosa, né, para aqueles membros da igreja primitiva. Ele fala sobre desentendimentos entre Paulo e João Marcos e Barnabé. Então, Lucas ele coloca o que ele entende que é importante e crucial para o entendimento da história completa. Ele não fica pensando assim, não, isso aqui vai manchar a história da igreja. Não tem nada a ver. Ele vai colocando o desencadear dos fatos conforme necessário para se entender a história de uma maneira completa. Isso é muito, muito legal de perceber no livro de Atos. Com tudo isso, o livro de Atos se torna um dos livros mais importantes da Bíblia. Pensa bem, se não tivesse o livro de Atos,
a gente não teria noção de como funcionou, de como foi o nascimento da igreja. Lá no livro de Atos a gente consegue ter a percepção da igreja primitiva, como ela funcionava, o que eles faziam, sem contar que é lá que nós temos a noção de quem era na pessoalidade, no dia a dia, vamos dizer assim, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e outros. Então, se nós não tivéssemos o relato de Lucas em Atos, a gente não teria noção de muita coisa. Uma outra questão importante é que lá no texto de Atos, nos 28 capítulos de Atos, nós formamos uma espécie de base, um fundamento que se conecta com as cartas que vão compor o restante do Novo Testamento. Então a gente lê muita coisa no Novo Testamento, nas cartas paulinas, as cartas de Paulo, de Pedro, e que às vezes, se nós não tivéssemos o pano de fundo do livro de Atos, para a gente entender como estava funcionando as coisas na época, principalmente como era o métier, o cotidiano, a vida da igreja primitiva, a gente teria dificuldade de entender alguns textos específicos do Novo Testamento. E por fim, nós precisamos compreender que o livro de Atos, ele ainda é até hoje uma grande base de reflexão para o corpo de Cristo, ou seja, nós, enquanto cristãos, a igreja, mesmo no ano 2021 ou para frente, nós precisamos olhar para o livro de Atos e podemos fazer esse exercício de olhar para o livro de Atos e ter uma base reflexiva. O que eu quero dizer? Que tudo que a igreja primitiva fazia está certo? Não. A gente vai ver isso até mais à frente. Não significa que tudo que está ali no livro de Atos é para ser copiado de uma maneira exata, de uma maneira literal, como era feito, do jeito que está ali. Não. Nós podemos fazer um juízo crítico a respeito do que foi feito, dos resultados, os frutos, etc. Mas existe de uma maneira geral, um contexto de uma igreja que estava fundamentada em Cristo e submissa completamente ao Espírito Santo. Isso faz com que se torne uma base de modelo para nós. Perfeita? Não, porque era composto por pessoas. Mas até hoje, e sempre vai ser, um espelho para que nós possamos olhar e entender algumas das questões basilares, fundamentais, rudimentares, para nós sermos igreja, ainda que nos anos mais recentes. Bom, no fim dessa nossa aula de hoje, eu quero deixar com vocês um resumo da estrutura do livro todo, que tem muitas maneiras de nós estruturarmos, de fazermos uma divisão da estrutura do livro de Atos, mas eu gosto muito de fazer essa percepção dividida conforme os dois grandes personagens. Se vocês pararem para prestar atenção quando vocês leem o livro de Atos, existem dois grandes personagens. O primeiro que aparece de cara é Pedro. Pedro vai ser um grande personagem, ele vai centralizar a maioria das histórias, desde o capítulo 1 até o capítulo 12. Quando a gente chega no capítulo 13, passa a ter um outro protagonista, não significa que um seja mais importante do que o outro, mas a história começa a se centralizar na figura de Paulo. A gente tem a descrição da conversão de Paulo, né? E após isso, alguns acontecimentos, e então os eventos são desencadeados praticamente a partir de Paulo, suas viagens missionárias, etc. Então a primeira parte, com Pedro, nós temos ali o Evangelho na Judéia e Samaria, são os capítulos de 1 a 12, que ficam divididos assim: o Evangelho em Jerusalém, até o capítulo 8, e o Evangelho ao redor de Jerusalém, do capítulo 8 ao capítulo 12, versículo 25 mais ou menos. Então a gente tem esse contexto mais local com Pedro, dos acontecimentos em Jerusalém e ao redor de Jerusalém. A partir do aparecimento de Paulo e do protagonismo dele no livro de Atos, nós temos um avanço do Evangelho para outras terras. Então, para você perceber, nós temos ali a primeira viagem missionária de Paulo, depois nós temos uma questão judaizante que é solucionada
o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém para solucionar o problema de alguns judaizantes que queriam dizer que para você ser seguidor de Jesus você tem que se circuncidar e guardar todos os parâmetros da lei, etc. Nós temos a segunda viagem missionária de Paulo, a sua terceira viagem missionária, e já chegando nos finais, nós temos a prisão de Paulo e a última, os últimos 2 capítulos se concentram na viagem e prisão de Paulo em Roma, onde o livro vai se encerrar. Nós vamos ver na próxima aula um panorama geral, vamos fazer um sobrevoo dentro dessa estrutura para nós pegarmos os principais aspectos que talvez possam compor e conectar até alguma questão teológica, alguma questão mais estrutural, conectada com outras partes da Bíblia, sobre todo o conteúdo do livro de Atos. Por quê? Porque alguém que tece um texto de modo tão detalhado como o Lucas fez, certamente tem um objetivo de colocar cada coisa do seu jeito dentro dessa estrutura. Então, quando nós colocamos o livro de Atos dentro de um laboratório, vamos dizer assim, e a gente olha no microscópio, a gente consegue ver de modo muito legal diversas teias, diversas conexões, de modo maestral. O Espírito Santo certamente inspirou Lucas para escrever esse livro, e Lucas correspondeu com toda a sua capacidade dada pelo Espírito Santo propriamente, e ele certamente fez uma grande obra-prima. Não perde a próxima aula, porque nós vamos fazer um sobrevoo, é um voo assim rasante, mas que nós vamos ver algumas coisas muito profundas. Fica com a gente, Deus te abençoe e até a próxima.